Olá, tô voltando depois de problemas técnicos por aqui. Vamos ver se o pessoal volta. Desculpa, alguma loucura no meu celular que realmente ficou tudo parado, tudo preto. Mas já estamos chegando aqui de novo. Deixa o pessoal ir entrando e eu já retomo o pensamento de onde é que a gente estava. Peço desculpa a vocês, mas problemas técnicos acontecem também. Isso aí, o pessoal já está voltando. Então, eu não sei até onde vocês ouviram, eu vou começar do zero em relação ao surgimento do câncer, tá bem? Da onde vem o câncer? Todo câncer, não importa da onde que ele for, seja da mama, seja da pele, seja do pulmão, seja do intestino, ele vem de uma célula normal desses órgãos, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um câncer de pulmão, tá? Uma pessoa, então, saudável, digamos que ela fumava, então esse tabagismo levando, né, a agressão sobre as células normais, uma dessas células acaba se modificando, tá? Ela se modifica e passa a ser uma célula cancerígena. Então, essa é a origem do câncer, a partir de uma célula normal. Essa célula cancerígena, ela continua se replicando, se reproduzindo, né, e crescendo. Conforme ela vai crescendo, o tumor, né, vai ganhando tamanho. Todo tumor inicial, realmente muito inicial, e muitas vezes, às vezes, em alguns órgãos a gente considera até uma lesão pré-maligna, são os chamados carcinomas in situ. O que é o carcinoma in situ? É aquele tumor de células malignas, tá? Já são células de câncer ali, mas que estão numa parte muito inicial ainda. Ainda não rompeu o que a gente chama de camada basal. Isso são tumores milimétricos, muito pequenos, que são superiniciais, são carcinomas in situ. Então, na mama, o carcinoma ductal in situ, que era o que motivou a pergunta, é um câncer que surge das células normais do ducto da mama, mas que ainda não rompeu a camada basal. Em teoria, todo carcinoma in situ, ele é 100% curável com a ressecção. Por quê? Porque se ele não rompeu a camada basal ainda, ele não pode ter tido contato com estruturas que levariam à disseminação desse câncer. Quais são essas estruturas? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. O carcinoma in situ é o tumor mais inicial que existe, a ponto de algumas doenças a gente considerar ele até um pré-câncer, tá? Mas sim, já são células de câncer que, se não forem tratadas, elas vão continuar crescendo, vão romper a camada basal e vão passar a ser chamadas de carcinoma invasivo. Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço no quiz. Então, quem está aqui hoje, nós temos 42 pessoas agora ao vivo, essa pergunta não pode mais errar quando estiver no quiz. O que caracteriza um carcinoma invasivo? Não é quando ele está metastático, não é o tamanho dele, um tamanho que seja 2 centímetros, 3 centímetros, não é isso. É sim quando ele romper a camada basal, tá bem? O lobular invasivo já foi um in situ, então sim, todos os tumores, antes de serem invasivos, eles vão ser in situ, tá? Todos os tumores, antes de serem invasivos, eles serão in situ. Isso serve para qualquer órgão, porque o câncer surge de uma célula. Essa célula vai se reproduzindo, vai crescendo, que nem um bolo, vai crescendo. Chega uma hora que acaba por romper a camada basal, então virar algo invasivo, né? Se não rompeu, como é feito o diagnóstico? Acontece que não importa, eu posso ter um tumor grande, tá? Eu já vi um tumor de mama que tinha 5 centímetros, aparecia na mamografia, mas todo ele era in situ. Por quê? Porque, embora ele tivesse 5 centímetros, em nenhuma parte ele tinha rompido a camada basal, pelo menos em teoria. Então, o diagnóstico ele é feito pela patologia. A patologia que vai olhar a célula do câncer vai me dizer onde é que ele está, a localização, e se rompeu ou não a chamada camada basal, que é, né, a primeira camada de células de qualquer órgão. Tá? Todo órgão tem isso, tá bem?
Na mama pode ter 2 tipos de câncer, até pode, tá? Porque isso é uma coisa que pode acontecer na mama, que são os carcinomas multicêntricos, tá? Então com mais de um centro em cada um. Ou a gente pode também ter, né, 2 tumores ao mesmo tempo. Uma coisa não invalida a outra, tá? Então assim a gente pode ter mais de um tumor. O que acontece muitas vezes tem uma lesão, digamos lá, 3 centímetros na mama. Faço uma biópsia, se analisa, tumor triplo negativo. Tá? Faz o tratamento com triplo negativo, opera, vai para a patologia de novo, e daí quando vem da patologia, olha, era um HER2 positivo. Como assim, doutor? Meu tumor mudou? Geralmente o que acontece não é que o tumor mudou, é o conceito de heterogeneidade tumoral. O que é heterogeneidade tumoral? Significa que dentro de um tumor, pense então uma bola sendo o tumor, tá? Eu não tenho as mesmas células em todas as regiões. Eu posso ter regiões com um subtipo de população, outras regiões com outro subtipo de população. Quando eu faço uma biópsia, eu pego um tamanho muito pequeno, que representa pouco daquele tumor. E essa biópsia pode simplesmente ter sido feita de uma região onde era um triplo negativo. Depois, quando faz a cirurgia e o patologista vai amostrar todas as áreas tumorais, aí sim se vê que eu tenho outras populações de células também. Tá? Então isso é o que se chama de heterogeneidade tumoral, e muitas vezes me perguntam, né, como assim, doutor? Na minha primeira biópsia veio uma coisa e na segunda veio outra. Muitas vezes é isso. Quando eu pego um material cirúrgico, eu tenho mais células, né, eu tenho uma área maior para o patologista estudar. Carcinoma invasivo sem outras especificações, né, SOE ou SOI. Isso significa que não é um carcinoma de uma característica especial, mas isso não invalida a necessidade de fazer os marcadores, aqueles que eu falei, tá? Isso é só o subtipo, não tem uma grande importância, eu acho que não é algo que vale a pena vocês ficarem perdendo energia e sono por causa dele, tá? Isso é uma coisa do oncologista. O que eu preciso saber no câncer de mama? Eu quero saber quais são as representatividades moleculares, então os receptores, o HER2, eu quero saber o Ki67, que é o grau de atividade, e para todos os tumores que eu quero saber, localizado ou avançado, porque todo o nosso pensamento, tudo o que a gente vai fazer vai depender desta informação, se o tumor é avançado ou se ele é localizado. Fale mais sobre câncer de pele no nariz. Vocês sabiam que o câncer de pele é o tumor mais frequente do Brasil? Não só do Brasil, ele é o tumor mais frequente do mundo. Tá? E nós temos um grau de subnotificação absurda sobre câncer de pele. Tá? Por quê? Porque muitas vezes são aqueles pequenos tumores em que a gente faz o diagnóstico dentro do consultório do dermatologista, com lesões muito pequenas e que ele resolve logo. Né? Até vai para a patologia, se confirma o diagnóstico, só que os consultórios não têm aquela obrigatoriedade, como os hospitais, de fazer a notificação do caso do câncer. Então a gente acaba perdendo essas situações. Então, quando a gente pega as estatísticas de câncer em um país, vocês sempre vão ver um asterisco ali, digamos, pegamos as estatísticas do Brasil, tá? Esperados mais de 500 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Desses 500 mil novos casos, se espera que câncer de próstata sejam 70 mil, câncer de mama 71 mil, câncer de intestino 35 a 40 mil. Veja que nós estamos excluindo desta avaliação os casos de câncer de pele não melanoma. Por quê? Porque a subnotificação é muito grande e acabaria contaminando muito os nossos dados. Então, quando a gente diz que o câncer de mama é o câncer mais incidente no Brasil, nós temos sempre que botar aquela observação, excluindo os casos de câncer de pele. Tá? Mas, falando sobre câncer de pele, a gente tem 3 principais tipos de câncer de pele, né, que a gente divide eles em 2 grupos, melanoma e não melanoma. Tá? O mais frequente de todos, carcinoma basocelular. Tá? Esse são aqueles pequenos tumores perolados, muitas vezes frequente em face, nariz, orelha, tá? Áreas de exposição solar. O segundo tipo de câncer mais comum de pele, ainda dos não melanomas, é o carcinoma espinocelular ou epidermoide. Tá? O terceiro tipo, muito menos frequente, mas o mais agressivo de todos, o melanoma, que normalmente as pessoas relacionam ele
com aquelas feridas pretas, né, aquelas lesões pretas, mas existe melanomas não escuros, tá, que são os melanomas amelanocíticos. Por que o melanoma normalmente ele é escuro? Porque ele surge das células que dão pigmento à nossa pele, que é a melanina, né? Então vem dos melanócitos, por isso que ele é chamado de melanoma. Todo câncer de pele ele vai ser avaliado da mesma forma. Primeiro, biópsia para diagnóstico. Segundo, saber se a doença é localizada ou avançada. Carcinomas basocelulares e espinocelulares raramente dão metástase à distância, então a gente faz uma avaliação clínica local na maioria das vezes, muitas vezes não precisando de exames de imagem. Já o melanoma tem um potencial de disseminação muito grande, então nós vamos utilizar exames de imagem para avaliação se a doença é localizada ou avançada. Doença localizada, para câncer de pele, existe inúmeros tratamentos, tá? Pomadas, algumas pomadas específicas, tá? Que é o Efurix, por exemplo. Às vezes, tratamento com congelação, tratamento com raspagem, mas o principal acaba sendo a cirurgia, a ressecção completa. Para o melanoma localizado, o tratamento ele vai ser sempre cirúrgico. Não existe tratamento não cirúrgico de melanoma localizado. Se a doença for avançada, vocês já sabem, tratamento sistêmico, tá bem? Mesmo o tumor sumindo com a quimio, sempre tem que retirar a mama? Sim, o tratamento de câncer de mama localizado hoje, mesmo que a gente faça neoadjuvância do tratamento anterior, vai ter cirurgia em 100% dos casos. Nós não temos dados de segurança hoje em não fazer cirurgia, mesmo naqueles casos em que toda doença desaparece no exame de imagem. Outra coisa importantíssima a gente lembrar. Não é porque o exame de imagem não mostra câncer que não tenha mais câncer, células de câncer ali naquela região. Uma célula é microscópica. Para um exame conseguir detectar uma lesão, eu tenho que ter milhões de células. Então, o único exame que me dá certeza de não ter mais células tumorais é a patologia. É a análise pelo patologista da peça cirúrgica. O fato de ter câncer de mama significa que ele se originou na mama mesmo? Quando é um tumor primário de mama, sim. Tá? Essa é a grande diferença que você tem que fazer. Câncer primário do órgão, seja da mama, do pulmão, do intestino, é o câncer que nasceu naquele órgão. Metástase, também chamado de tumor secundário, ou implante secundário, é o câncer que nasceu em outro local e foi parar lá. Na mama, não é que seja impossível nós termos metástase, tá? Mas é bastante incomum. Atualmente eu estou tratando um homem que tem um melanoma, que é um câncer de pele, que a gente estava falando até agora, que tem uma metástase na mama, tá? Então a gente consegue palpar facilmente e está sendo bem interessante de ver a redução dessa lesão ao longo do tratamento. Tá bem? Vamos lá. O que determina a hereditariedade do câncer? Esse é um mito muito grande, né? As pessoas sempre fazem aquela pergunta assim, doutor, como é que eu estou tendo câncer? Ninguém na minha família tem câncer. O que acontece é que a gente sabe que o câncer hereditário, provavelmente, ele representa em torno de 10, 15, no máximo 20% do total de casos de câncer. O que acontece é que quando nós temos uma síndrome hereditária que passa dentro da família, são síndromes que aumentam muito a chance de câncer. Então, são aquelas famílias que nós vamos ter diversos casos de câncer. Além disso, vai aumentar muito a chance de ter mais de um tumor. Por exemplo, qual é a síndrome hereditária mais conhecida, né, a mais comum que se fala tanto? Mutação de BRCA. Aquela mulher, ou até isso pode ter em homem também, tá? Aquela pessoa, aquele indivíduo que tem essa alteração, tem uma chance altíssima de desenvolver câncer ao longo da vida. Então, vamos falar na mulher. Qual que é o tumor mais frequente da mutação de BRCA? Mama. Depois, ovário, pâncreas, próstata em homem. Então, são várias possibilidades de tumores. Então, quando a gente reconhece uma família, né, que tem risco de hereditariedade, a gente precisa testar. E o teste sempre é feito no indivíduo que tem câncer. Então, às vezes chega aquela pergunta assim, doutor, minha mãe, minha tia e minha avó tiveram câncer de mama, eu quero ver se eu tenho risco. Quero ver se eu tenho risco de ser uma síndrome hereditária. Beleza, a gente pode fazer isso, mas
sempre é melhor começar essa investigação por quem já teve o tumor. Tá? A gente consegue fazer uma investigação mais focada, mais direta e que até em termos de custo fica mais barato. Então a gente começa por quem teve o tumor. Bom, mas minha mãe, minha tia, minha avó tiveram câncer, mas elas já faleceram. Eu quero ver se não pode ser uma síndrome hereditária. Não, a gente pode fazer em ti. Tá? Mas sempre que possível, o melhor é fazer no indivíduo que tenha doença. Certo? Vamos lá. O Neymar da oncologia. Se eu sou o Neymar da oncologia, Rafa, tu é o Messi e o Cristiano Ronaldo junto, né? Não tem dúvida nenhuma. Valeu pela parceria, tamo junto, meu amigo. E temos que marcar mais uma live, né? Vambora. Todo mundo falando do Rafa chegando aí. Pô, o Rafa é muita gente boa, né? Muito legal a gente ter perfis falando sobre câncer e trazendo informações para vocês, né? Me contem aí, pessoal. Vocês, quando receberam o diagnóstico, como é que se sentiram? Tirando o medo, tirando a angústia, tirando isso tudo. Né? Uma coisa que eu vejo muito é a questão de se sentir sozinho, de se sentir perdido. Né? E como é difícil da gente encontrar informações de qualidade. Como é difícil interpretar essas informações. Né? Vai lá, pega o diagnóstico do câncer. Vou pegar aqui, da Cláudia colocando, fala sobre câncer de tireoide. Vai lá e joga no Google, eu quero saber sobre câncer de tireoide. Vai vir um monte de coisa diferente, um monte de nome que não se entende, e como pegar essa informação e colocar no seu caso. Isso é muito difícil. Né? E eu entendo. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui, tanto eu como o Rafa, né, de falar para vocês e de esclarecer as principais dúvidas. E com isso, vocês conseguirem entender melhor essa situação. E a partir do momento que vocês conhecem o seu caso e conhecem outras pessoas que também têm câncer, vocês não vão se sentir tão sozinhos. O conhecimento, ele é libertador, podem ter certeza absoluta disso. E o que eu tenho feito aqui, o que estou me colocando à disposição de vocês, é para ajudar nessa caminhada. É de dar uma luz para vocês e de acompanhar, né, dentro das limitações éticas que a gente tem, mas de acompanhar vocês e dando as explicações. Se aqui nos stories, se nos posts eu consigo ajudar vocês, imagina o quanto que vocês vão conseguir entender mais estando nessa aula que eu estou fazendo, que era para ser uma aula de 1 hora, que já virou 2 aulas de pelo menos 1h30. Eu não sei se eu vou conseguir terminar em 1h30, talvez vai precisar de mais uma 3ª aula. Tudo isso está à disposição de vocês. Basta vocês quererem. Basta vocês irem lá e se inscrever. Doutor, mas tem que pagar. Pessoal, é R$ 24,90. Isso é só para tirar os custos, para vocês poderem ter acesso a essa aula, para vocês poderem ter acesso à gravação. Veja tudo que vocês podem aprender, e não só de entender, né, comigo, mas também com as outras pessoas, com os coleguinhas de aula que vocês vão poder conhecer. Fazer essas ligações são fundamentais. E é isso que eu estou me dispondo a fazer com vocês, a explicar o que é importante entender em cada caso. Então, não perca tempo, sério, vai lá, tá ali no link, né, tá ali na bio o link, vai lá, se inscreva que vai fazer a diferença. Eu tenho certeza absoluta que vai ser o melhor investimento que vocês possam fazer, pelo menos nesse mês. Quiçá no ano. Vai mudar e vai clarear as coisas para vocês, podem ter certeza absoluta. Tá? Mas eu não gosto de ficar fazendo propaganda, porque eu não sou vendedor, eu sou médico, eu quero aqui ajudar vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre câncer de tireoide, como a Cláudia perguntou. Pessoal, câncer de tireoide a gente divide ele basicamente em 4. Tá? 4 tipos diferentes de câncer de tireoide. Sendo que nós dividimos esses 4 em papilífero, folicular. Esses 2 são chamados os tumores bem diferenciados de tireoide. Um terceiro tipo é o tumor medular e o terceiro é o tumor anaplásico. Tumores anaplásicos de tireoide, geralmente em pessoas mais idosas, e são tumores extremamente agressivos. Se o tumor papilífero de tireoide, eu fiz uma relação, depois eu conto para vocês essa relação como é que foi, que eu chamo ele ele é um paizinho de tão bom, né, de pai pilífero, que a chance dele da metástase é muito baixa, a probabilidade de
resolução da doença é acima de 95%, o tumor anaplásico ele é altamente agressivo e talvez seja o tumor mais agressivo da oncologia quando a gente faz o diagnóstico. Pouquíssimas medicações conseguem ajudar no tumor anaplásico. Tá? Todos os casos que eu vi foram um desastre, tudo em pessoas bem idosas já, o que dificultava ainda mais o diagnóstico e o tratamento. Tá? Como todo tumor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o estadiamento, saber onde é que a doença é localizada ou se é uma doença avançada. Tá? Sempre vai passar por isso. Doutor, tu sempre repete a mesma coisa? Sim, porque em oncologia as coisas se repetem, os conceitos são bases. É isso que eu tento explicar para vocês. A gente tem que entender esses conceitos. Tá? Então, estadiamento, doença localizada, tratamento para resolver a situação. Normalmente, né, com cirurgia. Agora nós já temos alguns tumores de tireoide em que talvez a gente não precisa fazer a cirurgia completa, né? A cirurgia de parte da tireoide pode já ser o suficiente. Tá? Tumores avançados, tratamento vai ser sistêmico. Doutor, de novo tu está falando a mesma coisa? Sim, estou falando de novo a mesma coisa porque os conceitos se repetem, não esqueçam disso. Tá? Tumores de tireoide, os bem diferenciados, papilífero e folicular, eles são sensíveis a iodo. A gente pode fazer uma terapia, né, que a gente chama de iodoterapia, e tentar matar esse tumor com um iodo que tenha radiação nesse iodo. Tá? Ah, por que iodo, doutor? Porque a nossa tireoide, ela utiliza o iodo para a produção dos hormônios tireoidianos, ou tireoideus. Então, a tireoide, ela é muito ávida pelo iodo. Então eu pego e entrego para o meu paciente com câncer de tireoide um iodo alterado com radiação. E com isso eu consigo tratar. Tá? O carcinoma medular e o anaplásico não funciona dessa forma. Tá bem? Dito isso, vamos seguir. Vamos ver se eu encontro, porque eu perdi aqui. Vou sair dessa da Sabrina aqui. Minha irmã tem 29 anos e foi diagnosticada com câncer no intestino. Vida totalmente saudável e sem caso na família. Preciso fazer a colonoscopia? Olha que pergunta bem interessante essa, tá? Sobre screening. Primeira coisa, tá? Câncer de intestino com 29 anos não é algo esperado. Tá? Sem dúvida alguma, indicação total de avaliação genética. Tá? Não tem dúvida nenhuma. Tem que ver se existe risco de síndrome hereditária. Quando fazer a colonoscopia nesse caso? Antes disso, quando que a população em geral deve fazer a colonoscopia? Começar, né, se falava aos 50 anos, agora já baixou para 45 anos. A partir dos 45 anos, todo mundo tem indicação de colonoscopia. Tá? Quando que repete? Conforme os achados da primeira colonoscopia. Neste caso, tá? Então num caso em que um familiar de primeiro grau teve o diagnóstico, nós vamos começar 10 anos antes. Doutor, minha mãe teve câncer de intestino aos 50. Com que idade eu começo? Aos 40. Doutor, minha irmã teve câncer de intestino aos 29. Em teoria, aos 19 já tem que começar. Tá? Doutor, minha mãe teve câncer de intestino aos 70. Começa aos 60? Não. Começa aos 45. Como toda a população. Entendido? Quero saber de vocês aí, quem já fez colonoscopia? Quem tem mais de 45 anos e já fez colonoscopia? Eu aposto que não deve ter 50% das pessoas. Porque o examezinho que tem preconceito. O povo busca tudo que é alternativa para não fazer a colonoscopia. Ah, doutor, eu quero fazer o sangue oculto. Tá bem. O sangue oculto é uma possibilidade, mas se ele vier positivo, eu vou ter que fazer a colonoscopia. Se ele vier negativo, isso não exclui. Então, o exame de rastreio para câncer de intestino é colonoscopia. Tem que fazer, pessoal. Salva vidas, podem ter certeza absoluta. Se foca tanto na mamografia e não se foca na colonoscopia, porque é um exame mais desconfortável e todo o pudor que vem junto com isso. Por favor, né, pessoal, vamos perder a vergonha, porque uma vergonha pode nos custar a vida. Vamos lá. Que prazer, uma aula. Ah, obrigado, Lu. Então, e venha para a aula na próxima segunda que tu vai gostar ainda mais, tá? E a aula da semana passada tá gravada lá para quem se inscrever agora, vai poder ter acesso. No chão da Tati. A Tati fazia tempo que não passava por aqui. Seja bem-vinda de volta, ou fui eu que acabei
me perdendo e não vendo, né? A Kelly colocando, meu diagnóstico foi o pior da vida. Eu sei, quando a gente recebe um diagnóstico, eu já ouvi de tudo, né, pessoal? É como se tivesse aberto um chão, né, nos meus pés. É como se eu tivesse tomado um soco no estômago, não vi mais nada. Deu tela preta, doutora. Essa eu ouvi também de um paciente na segunda consulta. A gente começou a conversar e ele disse assim, doutor, deu tela preta na última consulta. Começa tudo de novo que eu não lembro mais nada. E isso é muito frequente. E é por isso que sempre que possível vocês têm que levar um acompanhante na consulta. Quando a gente tem um acompanhante, vai ajudar primeiro a tirar um pouco da ansiedade, porque tu vai te sentir amparada, tu vai ter alguém de confiança do teu lado, em que tu sabe que posso contar, e cada um vai conseguir, às vezes, captar algumas informações. Tem casos em que eu dou o diagnóstico e o paciente me diz, tá, doutor, agora eu não quero mais falar contigo, conversa com ele. Tá? Por quê? Porque caiu a casa. Porque o diagnóstico muda tudo naquele momento. Por mais que a gente já saiba, né, por mais que existe a suspeita, né, quando a gente escuta a primeira vez a palavra câncer, isso dá um baque. Eu estava falando do pai pinífero, vou contar para vocês por que disse isso e vou colocar nessa história aqui. Eu acho que todos vocês já sabem, né? Na minha família, minha mãe em 2010, no ano que eu estava me formando, ela fez um diagnóstico de um câncer de tireoide do tipo papilífero. Eu fui retirar o diagnóstico e dentro de todo o meu grande conhecimento, né, de médico quase formado, em que eu via que temos que falar a verdade para o paciente, temos que ser direto, biriri barará, eu peguei, liguei e falei por telefone para ela. Pior coisa que eu podia ter feito na minha vida. Primeiro, ela não entendeu nada do que eu falei. Segundo, não é por telefone que a gente dá esse tipo de notícia. Terceiro, esteja próximo e cheque o que a pessoa está entendendo. Então, falando isso, né? Bom, seguindo, porque eu começo a falar e vou me perdendo, mas a história vai chegar no final, não se preocupe. Tá? Então ela recebeu o diagnóstico, eu tinha contado para ela. 3 dias depois ela tinha consulta com o endocrinologista, que é o médico que acaba cuidando normalmente dos casos de câncer de tireoide. Por algum motivo da faculdade eu não pude ir com ela, e foi o meu tio, se eu não me engano. Quando ela voltou da consulta, a gente se encontrou à noite, eu perguntei, mãe, e aí, como é que foi a consulta? Ah, não faço a mínima ideia. No momento que ele falou que eu tinha câncer, eu não escutei mais nada. Eu falei, mas como, mãe? Eu tinha te dito. Não, mas quando o médico te diz, isso muda tudo. E é exatamente o que eu vejo dentro do meu consultório. Isso acontece com vocês, com a grande maioria de vocês. Quando eu digo que está com câncer, mesmo já tendo uma suspeita, cai a casa. Dá a tela preta, é o buraco que se abre, né? E vem todos aqueles pensamentos. Medo, angústia, ansiedade. E agora o que vai acontecer? Morte. Por quê? Por causa do nosso imaginário. Todo mundo liga o câncer a sofrimento. Todo mundo liga o câncer à morte. Porque é isso que a gente vê nas novelas, nos filmes, nos livros. E vocês são a prova viva de que isso não é uma verdade. As pessoas me perguntam, doutor, coloca histórias de pessoas que superaram. Pessoal, vocês são essas histórias. Vocês são os maiores exemplos de que tem como superar, do que tem como a gente resolver a situação. Diagnóstico precoce salva vidas. Diagnóstico precoce não importa se é um melanoma, se é um câncer de pâncreas, se é um câncer de mama triplo negativo, nos dá a possibilidade de tratamentos para resolver a situação. E se a gente for pegar o global de todos os cânceres, tá? Nós temos um maior número de cânceres curados do que não curados. Mas como disse um paciente meu, né? Avião que decola não vira notícia. Todo mundo só gosta de trazer as coisas ruins. Câncer de mama diagnosticado no momento inicial, um tumor pequeno, a chance de cura ultrapassa 90%. Um câncer de tireoide, que nem esse que eu expliquei da minha mãe, diagnosticado no momento... Olha, esse não precisa nem ser tão precoce, as chances de cura passam de 95%. Então, vamos buscar o diagnóstico precoce sempre. E fazendo os exames de rastreio, a gente aumenta essa chance. Quais são os exames de rastreio? Estão carecas de saber.
Mamografia depois dos 40 anos. Preventivo do colo uterino depois que a mulher tem relação sexual, não importa a idade, tá? Ideia, se fala 25 anos desde que não seja virgem, tá? Se for virgem, não precisa fazer. Colonoscopia depois dos 45 anos. Exame de pele, exame clínico da pele com o dermatologista uma vez por ano. Isso não tem idade para começar. Tá? Eu tenho 38 anos, eu tenho, lembrando por cima, 5 não são pacientes, 5 amigos, né? Amigas, na verdade, a maioria são meninas, mais jovens do que eu, com diagnóstico de melanoma. Todas elas conseguiram fazer um diagnóstico quando a doença era bem inicial, ressecaram e está tudo resolvido. Então, para quem fuma, tá, mais de 50 anos, para as pessoas com mais de 50 anos, tabagista, tem indicação de tomografia de tórax uma vez ao ano, desde que o índice está baixo. Então, a gente faz um cálculo do quanto que o paciente fuma, né, pega o número de carteiras que fuma por dia, multiplica por anos de cigarro, se der mais do que 20, tem indicação de fazer a tomografia. Ah, doutor, eu parei há 5 anos. Só depois que passar de 15 anos que tu cai fora disso. Tá? Então, esses são os exames preventivos. E PSA e toque retal para os homens depois dos 40. Isso é um pouco controverso, tá? Mas eu acho que vale a pena fazer, sim. Ó, a Lori botando, me senti muito sozinho e pensei que tinha meses de vida, porque apareceu a palavra metástase no resultado da minha ressonância. A outra coisa que atrapalha muito é quando a gente lê a palavra metástase no linfonodo, né? Porque em teoria é uma metástase, né? Porque já não está mais no foco primário, mas não é aquele caso, né, que a gente chama de doença metastática à distância, quando ainda é loco regional, a gente ainda consegue, né, resolver. Ó, a Márcia colocando, primeiro angústia, depois total apoio da família. Isso aí. Aí quando a gente coloca família, eu prefiro colocar a palavra rede de apoio. Rede de apoio entra a família, pode ser marido, esposa, pai, mãe, filhos, né, irmãos, mas também amigos, companheiros, né, pessoas que a gente conhece às vezes na clínica, pessoas que a gente conhece aqui na rede social, inclusive no Instagram, por que não, né? Companheiros de aula, né, na aula de terça-feira, que a gente acabou batendo papo, abrindo câmera, todo mundo contando um pouquinho suas histórias, eu sei que teve troca de mensagem entre as pessoas, né, e a gente vai criando as redes de apoio dessa forma. Isso é fundamental, tá? Isso é muito, muito importante. Doutor, acho que não sou desse mundo, porque recebi o diagnóstico, para mim foi normal, só queria começar o tratamento. Cara, tem pessoas que encaram dessa forma também, tá? A gente sempre tem os extremos, e não significa que tu seja especial, que tu seja diferente, nada disso. A tua forma de lidar foi outra, tá? Mas, né, e tu não tem, e às vezes as pessoas se sentem culpadas. Ah, doutor, parece que eu não dou importância para minha saúde porque eu não pensei dessa forma. Nada disso, cada um lida da sua maneira, tá? E olha uma coisa que eu já vi, e não foram poucas vezes, pessoas que encararam o diagnóstico de uma forma muito tranquila e quando terminou todo o tratamento, perderam o chão. Se atrapalharam. Angústia gigantesca, medo, pavor de ir nas consultas, tá? Com medo da doença voltar. Encarou toda a questão, que na minha opinião, muito mais complexa, muito mais complicada, né? De uma forma super, né, proativa, e depois, quando era o acompanhamento, que em teoria todo mundo diz, agora tem que voltar para a vida, ali a casa caiu, ali o pavor, inclusive de remarcando consulta, não ia nas consultas, de medo, né, de pavor que tinha. Então a gente tem que ficar muito atento a isso também, tá? O Google põe mais medo na gente, desesperadora sensação. Eu concordo, eu sou uma daquelas pessoas que diz, foge do Dr. Google. O Google tem muita coisa boa? Tem. Doutor, tu usa o Google às vezes? Claro que eu uso. Às vezes até para pesquisar alguma coisa um pouquinho mais rápida sobre câncer, que eu preciso ver algum dado. Só que eu sei o que eu estou procurando. Eu sei o que eu quero ver e eu sei o que tem um potencial de ser verdadeiro e o que tem um potencial de ser falso. Porque eu já tenho esse conhecimento de base. Vocês não têm isso. Tá? Sem contar que muitas vezes não entendem as palavras que estão escritas. Muitas vezes vocês não entendem o que eu digo. E olha que eu tento traduzir da melhor forma possível, né, para um português não médico.
porque às vezes eu acho que a nossa linguagem médica é pior do que grego, né? Então, não vão para o Google, pessoal. Não é que não tenha coisa boa, tem coisa boa, o problema é saber aonde colocar. E é isso que eu estou fazendo aqui, e eu aproveito, né, o Rafa estava aqui antes, e é isso que o Rafa faz também, é de pegar esse conhecimento e entregar ele para vocês, né, embaladinho, envelopado, para o que você precisa entender sobre a sua doença e o que você precisa saber para perguntar para o seu médico. Porque a pessoa mais indicada para te responder sobre a sua doença não sou eu, não é o Google, não é o Dr. Rafael, é o teu médico. É para ele que tem que ser feitas as perguntas. Só que às vezes vocês não têm nem o conhecimento para poder fazer essa pergunta. Vamos lá. Doutor, químio branco engorda? Não, né, pessoal? Químio não engorda. O que acontece é que muitas vezes a gente precisa usar corticoide, a gente utiliza bastante soro, a angústia, o medo, a desesperança faz com que a gente fique mais parado, para de fazer exercícios físicos, né? Diminui o número de atividades e muitas vezes aumenta até a comida. Então não é a químio que engorda, é toda a situação. Tá? E às vezes o que a gente chama de que engordou, na verdade, pode ser retenção por causa do tratamento. Tá? Descobrimos que a gente tem tumor maligno, neuroblastoma, quase 3 aninhos. Pode explicar sobre? Ana, não vou saber te explicar, porque isso é uma doença da oncopediatria, tá? Oncopediatria é uma coisa completamente diferente da oncologia adulta, com doenças diferentes, tá? Então, eu não falo sobre as coisas que eu não entendo, tá? Eu acho que isso é respeito a vocês. Ah, tu não tem vergonha de dizer que tu não sabe? Claro que não! Ter a humildade de dizer que não sabe, isso é fundamental. E eu sou transparente com vocês, eu sou verdadeiro, tá? É isso que eu faço aqui. A Alessandra colocou, também somos amigos, tô super de boa. Que bom, Alessandra, que tá conseguindo lidar dessa forma, isso é bem importante. Tive carcinoma microinvasivo e carcinoma in situ. Às vezes a gente tem áreas, né, numa lesão de carcinoma in situ e outras áreas de carcinoma invasivo. Isso pode acontecer, tá? A Lori colocando, procurar informação no Google foi a pior coisa, exatamente. Obrigado, Thiago e Ale. Na verdade é a Alessandra, né? Perfeito. Obrigado por todo o carinho. Doutor, agora tem um nutricionista oncológico. Não sabia nem que tinha. Acho que o oncologista devia informar. Pô, com certeza, pessoal. Equipe multidisciplinar. É isso que a gente precisa no tratamento do câncer. Tratamento multidisciplinar não é só com várias especialidades, tá? Médicas. É com todo o grupo. Nutricionista, psicólogo é muito importante. Alguns serviços têm farmacêuticos para ajudar, né, em relação principalmente naqueles tratamentos que são de medicação oral, para explicar melhor o horário, relação com a alimentação, tá? Então farmacêutico. Enfermagem, tá? Fonoaudiologia, principalmente aqueles tumores de cabeça e pescoço, né, que podem trazer dificuldade para deglutição. Então, uma equipe de oncologia bem formada, ela é uma equipe multi em todos os sentidos, tá? E a gente aborda o câncer, e não só o câncer, já aborda a pessoa de uma forma global, olhando não só a sua doença, mas também vendo tudo o que a gente pode fazer para melhorar, né, a tolerância ao tratamento, melhorar as condições clínicas, né, para que ela se sinta melhor. E muitas vezes a nossa maior dificuldade não é nem com a questão física. Muitas vezes a questão psicológica é a mais difícil. E a psicologia acaba sendo negligenciada em vários locais. Eu, graças a Deus, nos locais que eu trabalho, eu tenho acesso a nutricionista, a psicólogo, a fisioterapeuta, que eu acabei esquecendo de falar, tá? Para todos os meus pacientes. E o meu primeiro encaminhamento sempre é psicologia. Tá? Sempre. Os outros encaminhamentos eu vou fazendo conforme as consultas, porque a gente tem que cuidar. Às vezes a primeira consulta é tanta informação que a pessoa sai perdida. Então, esperar 1 ou 2 consultas, às vezes, para fazer um encaminhamento, às vezes eu preciso utilizar. Tá? Por quê? Porque eu tenho que primar por situações específicas em alguns casos. Tá? Mas sempre trabalhar da questão multi.
R$ 24 não paga nem Uber para ir numa consulta. Obrigado, Priscila, é verdade. Tá? Não paga nem a metade da pizza. Então vamos lá, pessoal. Se inscrevam na aula. Sério, é R$ 24. Isso não é nada. Tá? Para vocês terem acesso quando vocês quiserem. Esse valor é para cobrir os custos da plataforma. Tá? Bem que eu queria, né, vender 1 milhão de aulas. Bom, daí eu vou ficar trabalhando só no Instagram. Daí sim, daí eu largo o consultório. Não tô brincando. Mas assim, vamos lá, pessoal. Vale a pena, vai ser o melhor investimento que vocês podem fazer, podem ter certeza absoluta disso, eu tenho certeza. Tá? Eu estou montando essa aula e cada vez que eu acho que eu terminei, eu lembro de uma coisa diferente, eu vou lá e modifico ela. Só para vocês terem uma ideia, todo o conjunto, né, pegando a primeira aula, já está com 180 slides. Então, para vocês terem uma ideia de como ela é completa. Eu já fiz 3 colonoscopias, eu tenho 48 anos e nunca fiz. Ó, Alessandra, fazer a avaliação. Pelo que eu entendi, tu tá em tratamento, depois de terminar os tratamentos, tem que pensar nessa questão. Ó, bastante. Vamos lá, aqui as questões da colono, vamos lá. Eu operei o intestino com 47 anos e descobri que tenho linfoma. É isso aí. Esse é um outro assunto bem importante, né? Às vezes as pessoas dizem, eu já tive câncer, eu não vou ter outro. Pelo contrário, ter câncer não nos protege de ter outro câncer. Ter câncer é fator, inclusive, de risco para outros cânceres. Tá? Eu tenho uma paciente com câncer de pulmão, abriu o diagnóstico com doença metastática para osso, se eu não estou muito enganado. Fizemos o tratamento dela com quimio-imunoterapia, no meio do tratamento começou a crescer uns linfonodos no abdômen. E aí, o que é, o que não é? Faz uma biópsia, não veio nada. Segue a vida. Faz outra biópsia, né? Segue o tratamento, faz outra biópsia, nada. E assim foi indo. Quando eu vi, essa lesão já estava com 5 centímetros e as biópsias tudo negativo. Eu falei, não é normal uma lesão de 5 centímetros, né? Só que não parecia ser o câncer de pulmão voltando, porque não é o padrão do câncer de pulmão. Como ela fazia imuno, eu pensei, isso pode ser alguma coisa da imunoterapia, uma coisa desconhecida, não sei. Até que eu convenci o cirurgião, foi lá e arrancou um pedaço grande, não foi uma biópsia. Daí ele realmente fez uma pequena cirurgia e tirou um pedaço grande. E veio um diagnóstico de linfoma também. Então ela terminou de tratar o câncer de pulmão com a imuno, que faltava acho que 3 aplicações, e fez quimioterapia para um linfoma. Hoje ela está em acompanhamento e em remissão das 2 doenças. Me inscrevi hoje, estou super feliz. Ah, que bom, Lu. Seja bem-vindo, tu vai gostar da aula, tenho certeza. Tati, PET scan também é bom para detectar? PET scan é ótimo. Tá? PET scan é ótimo, a gente utiliza bastante PET scan. Vamos só cuidar que não significa que o PET scan é a única coisa que a gente pode utilizar. Muitas vezes o PET scan é difícil de nós termos acesso a ele, tá? Inclusive em alguns convênios. E a utilização de tomografias e cintilografia também funciona, também é bom. Tá? Claro que quando a gente tem o acesso ao PET, isso acontece de forma rápida, acaba sendo a minha preferência em algumas doenças, não em todas. Tá? O PET, o que ele tem de diferente da tomografia? Na verdade, ele é uma, entre aspas, uma tomografia mais uma cintilografia. Tá? E a gente utiliza os dados anatômicos da tomografia com os dados funcionais da cintilografia. Então, não só olha onde tem a lesão, mas consegue ver se essa lesão está captando glicose. Glicose é o marcador do PET-CT, da maioria dos PETs. Tá? Quando a gente tem uma lesão captante, não significa que é câncer, só significa que é uma área em que eu tenho uma atividade maior do que o comum de células ali. O que significa isso? Tem uma pneumonia? Vai captar. Estou com uma área de inflamação no intestino? Vai captar. Estou com um câncer? Vai captar. Então o PET não faz diagnóstico, o PET nos dá suspeitas e a gente precisa confirmar com biópsia. Diagnóstico de câncer é com biópsia. Sempre com biópsia. Tem uma exceção, tá? Eu só consigo lembrar de uma exceção. É o carcinoma hepatocelular, em que ele tem características muito específicas pela ressonância, associado a um valor do marcador tumoral, que é a alfa-fetoproteína, pode me fazer o diagnóstico, inclusive alguns convênios aceitando isso para liberar tratamento. O carcinoma hepatocelular é o carcinoma primário de fígado, tá? Mas é a única
questão, é o único, tá? E mesmo nesses casos, quando possível, a gente tem feito biópsia, porque ter biópsia significa que eu tenho material para testar e buscar os alvos, das drogas-alvo, como a gente estava falando no início, acho, da primeira live. Eu tive um irmão que faleceu de câncer de intestino. Todos os irmãos fizeram o exame e foi identificado adenomatose em mais 2 irmãos. Eles retiraram o intestino grosso. Uma das causas, né, uma das síndromes de câncer de intestino são as poliposes familiares, aquelas que são pessoas que têm muitos pólipos e com isso aumenta muito a chance de câncer de intestino. Importantíssimo, câncer de intestino na família, todo mundo tem que fazer colonoscopia. Eu tenho 24 anos do primeiro tumor de mama, agora fazem 2 anos da metástase na axila. Olha só, pessoal, 24 anos. Quem não foi no Google e leu que tinha 6 meses de vida? Quem não foi no Google e leu que todas as pessoas com câncer morrem no máximo em 5 anos? Olha quanta informação equivocada. É por isso que vocês têm que estar aqui. É por isso que vocês têm que estar na aula, para entender essas coisas e pararem de acreditar em qualquer coisa que vocês leem ou qualquer coisa que escuta o vizinho falar. Ter câncer não significa que você vá morrer da doença. Tá? Eu nunca lembrava nada, aí peço para gravar e fico ouvindo depois e começo a entender. Eu acho que a gente está falando em relação à consulta. Essa é uma estratégia interessante também, de gravar a consulta, né, e poder entender em casa. Mas eu prefiro, muito mais do que gravar a consulta, é que vocês tenham um acompanhante. Eu acho que o acompanhante é mais efetivo, é mais eficaz, funciona melhor. Passei por isso, parece que estava sendo colocada dentro de um buraco. Essa sensação do buraco ela é muito, muito frequente. Inclusive, escrevi um texto sobre isso, né? Procurem, é um texto um pouquinho mais antigo, que é o dia em que eu perdi o meu chão, se eu não me engano. Adoro aquele texto, acho que foi um dos melhores textos escritos. Acho que vale a pena dar uma lidinha nele. Faço exame todo ano. Pessoal, mais uma vez, tá? Muito obrigado pela presença de todos. 1h30 quase aqui conversando, mas cansei. Agora, na verdade, não é porque eu cansei, mas vou me retirar porque eu falo tanto de fazer exercício, né, da importância do exercício, mas tem que dar o exemplo. Eu vou fazer o meu exercício. Eu faço exercício 5 vezes na semana, pelo menos. Então, agora, 7h30, eu vou jogar tênis. É o exercício que eu gosto de fazer. Espero que todos vocês tenham feito algum tipo de exercício. Ah, doutor, eu caminho 20 minutos. Beleza, é o primeiro passo, para depois a gente chegar a meia hora, para depois chegar em 1 hora. Exercício físico é fundamental. Previne doença, melhora a tolerância ao tratamento, tá? Diminui a chance da doença voltar. Não quero que ninguém vire maratonista, não quero que ninguém vire, né, halterofilista. Não é isso que a gente fala com exercício físico durante o tratamento, mas é se mexer, se movimentar, porque faz a diferença. Tá bem? Um beijão a todos, fiquem com Deus. Lembrando da nossa aula segunda-feira, é só se inscrever, tá? O link está na bio. Não perca essa chance, vai fechar o carrinho provavelmente amanhã ao meio-dia e depois não abre mais, tá? Porque eu quero realmente priorizar as pessoas que estão lá. Mais uma vez, pessoal, vai fazer a diferença na vida de vocês. Confie no que eu estou dizendo. Lá é algo que é falado, é conversado com uma estrutura, não é que nem o samba do crioulo doido, como a gente faz aqui, uma resposta aqui, uma resposta lá e outra lá do outro lado. Não, tudo tem uma sequência e faz muito mais sentido. Fui! Beijão a todos, até a próxima, conversamos pelo Instagram. Tchau, tchau!